As cidades são construções dos homens. E como o gosto, os interesses, a estética dela, a paisagem urbana muda de acordo com as gerações, cada geração quer e deseja aquilo que lhe agrada. Então a cidade de minha não é igual à cidade sua, nem vai ser igual à cidade de outras pessoas. Nós estamos aqui no Forte das Cinco Pontas. Nele, a transformação foi muito forte. Criado em terra no período de domínio holandês por Tobias Kommenstein, o Forte das Cinco Pontas tinha no lado seu, do nascente, no lado leste, o braço de rio, um rio que banhava. De frente dele, de frente à sua atual porta principal, nós tínhamos uma grande e extraordinária área povoada segundo o plano holandês, e na direção dele vinha um canal, onde hoje é a Rua das Calçadas, Rua do Rangel, Pátio do Livramento. Do lado poente era mangue, terras baixas, alagadas. Dele partia um caminho, que é a atual Rua Imperial, que seguia até o Rio dos Afogados. Esse forte de terra, bem maior que o forte atual, ele foi combatido, teve assédios muito fortes, porque ele constituía um ponto de defesa, quase que o centro maior de defesa do período holandês, defendendo aquilo que vinha da Marreta e aquilo que poderia vir do continente, da área da Boa Vista. Esse forte foi destruído nos seus 3 baluartes voltados para o sul e, sendo destruído, cerca de 1680, ele foi reconstruído em pedra, em alvenaria de pedra. Naquela altura, ele passa a ter 4 baluartes. Mas, ainda neste período, ele estava de um lado e do outro com construções pequenas, núcleo construído do lado poente e o rio tangenciando no lado nascente. Assim, atravessou boa parte do século XVIII, quando então começou uma maior e mais forte ocupação do lado leste, quando surge a Rua da Praia e quando surge toda uma série de aterros que vão colocando o fosso mais distante da área alagada. E do lado contrário, o poente, começa a formação de algumas ruas e diante da ocupação de baluartes que eram de terra, restituídos à Fazenda Real, e onde se situa, por exemplo, a Igreja do Terço e o Pátio do Terço. Esses espaços davam ao forte, e isto é uma coisa importante, não só naquela fase holandesa em que ele era de terra com faxinas, mas quando ele estava precisamente todo construído com o fosso e as muralhas em pedra, dava a ele uma visibilidade extraordinária. Era o largo do forte e o seu redor. A parte sul do forte, que no período holandês tinha um grande Ornavec, esse Ornavec desaparece quando os lusitanos reconstroem e fica então neste trecho onde era o Ornavec, uma muralha avançada, se instalou a quadra onde se situa hoje a Igreja Nossa Senhora de São José. Depois da metade do século XIX, instala-se no Recife a rede ferroviária Recife-São Francisco. E então ela terá ponto de partida precisamente ao lado do forte. Vamos ter, a partir de 1850 em diante, vamos ter várias construções. Na parte dos fundos, ou seja, na parte sul, aquilo que era a área além do fosso,
já deste de pedra, se instala uma grande oficina para os trens, e justamente atrás da igreja de São José. E do lado, exatamente do lado do mar, ou seja, do lado do rio, que vai desaguar no mar, se constrói uma estação cuja a sua gare veio toda importada da Europa, em pedra artificial. Essa estação era colada com o forte, o que praticamente já começava a impedir, pelo menos do lado leste, a visibilidade para as cortinas. Então, e também, ao longo desse século XIX, os usos que tiveram o forte condicionaram a construção de áreas por sobre os baluartes. É dessa maneira que uma documentação que está no próprio forte, em fotografia, nos mostra o forte não só prejudicado quanto à visibilidade externa, mas prejudicado quanto à sua forma de fortificação construída desde 1680. Mas um prejuízo maior vai acontecer não no século XIX, porque até então apenas a estação e depois do lado poente a construção da sede da Recife Drainage, que hoje é do Tribunal Eleitoral e que foi da CNPq, essa construção impedia em parte. Mas por ela ter sido construída em pedra e existir o fosso entre ela e a fortificação, o prejuízo foi menor. Mas a paisagem se alterou. Quer dizer, a finalidade de uma fortificação é ter o seu ponto de defesa e o seu redor livre de construções. E ele começou a ser cerceado nessa sua visibilidade. Mas o mais grave vai acontecer quando se deseja unir o tráfego que vem da ponte antiga giratória para a Avenida José Estelita. Antes se passava direto, as duas vias, depois se inventa um viaduto com duas entradas, e esse viaduto, com seu volume, prejudicou muito mais ainda do que a própria estação que existia antes, essa visibilidade. E o forte ficou como que estrangulado. Ora, mesmo quando ele perde aqueles acréscimos que foram feitos nele ao longo do século XIX, ele ficou prejudicado em sua percepção enquanto uma fortificação. Então, o que na realidade constitui a fortificação e constitui o seu redor, acreditamos que um dia, e isso será possível, venha acontecer o mesmo que aconteceu agora com a eliminação da estação de trem, das oficinas, deixando que o flanco lateral leste e sudeste ficasse livre. Infelizmente, a visão desde o Nordeste está prejudicada pelo braço do viaduto que corta precisamente na frente da cortina do lado Nordeste. Então, o que na verdade constitui são elementos de percepção que causam prejuízos, mas, enfim, o forte restaurado, devidamente instalado nele o Museu da Cidade, ele precisa somente de eliminar algumas coisas negativas dessa percepção para ganhar o esplendor que sempre teve, desde 1631.